E aí, galera, estamos aqui de novo mais uma vez. E se vocês repararam, com um visual um pouquinho diferente, graças ao mestre Arthur, hoje está do meu lado de cá e o Marcão do lado de lá. Então, eu sou Marcelo Noronha, estou aqui com o Arthur Castro e o nosso coraçãozinho, o Marco Aleixo. Arthur, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Dê um bom dia pra galera. Opa, bom dia. É um prazer estar de novo gravando mais essa. E hoje é dia... Qual que é o tema mesmo, Noronha? Jogos Mortais, não é isso? Não, né? Jogos Mortais? Não. Jogos Infinitos. Isso aí. Vamos mais uma vez utilizar do Simon Sinek aí para gravar um vídeo. Então, crédito dado. Sensacional. E você, Marcão, qual que é o recado pra galera? Cara, conheço pouco sobre Jogos Infinitos. Também acompanho o Simon lá nas redes sociais e tal, mas é uma teoria bem interessante que se aplica muito no dia a dia e tal. Acho que é um papo bem interessante mesmo. Legal. Então, cara, compartilha, chama os amigos, mais um vídeo da série Gerenciando Projetos de Inteligência Artificial. No vídeo anterior falamos sobre motivação e propósito e hoje vamos embarcar nos Jogos Infinitos, que eu tenho certeza que vamos colaborar aí com todo mundo que está tentando implementar e fazer o gerenciamento de um projeto de inteligência artificial. Arthur, quebra tudo, bora? Beleza. Então, qual que é a base aqui do que a gente vai conversar, né? São jogos finitos versus jogos infinitos. E o que isso quer dizer na prática, tá? Jogos finitos é quando nós temos os participantes conhecidos, as regras são fixas, o objetivo é claro, que quando ele é atingido, o jogo acaba. Então aqui a gente pode usar um jogo de xadrez, jogar War, alguma coisa assim, onde o jogo é muito claro ali o momento do final dele. Já nos jogos infinitos, como por exemplo, né, quando a gente está falando de negócios, de política ou nossa própria vida, aí a coisa é diferente, porque os participantes mudam o tempo todo, as regras não são tão precisas e o que determina o sucesso acaba sendo um pouco mais subjetivo. Então, esse é o primeiro ponto entre a diferença do jogo infinito e do jogo infinito. E a questão é que, às vezes, a gente trata um jogo infinito sobre a visão e o modo de pensar como se ele fosse um jogo finito. E é aí que está um problema. Caramba, isso é muito legal. Eu acho que, e se a gente for olhar, né, Arthur, acaba não sendo só para gerenciamento de projeto, né, cara? Você pode trazer essa visão para o seu mundo real aqui. Marcão, com essa leve introdução que o Arthur acabou dando para a gente aí, como é que você passa a enxergar os jogos infinitos? Cara, então, acho que na prática, principalmente, é aquele negócio, às vezes você não conhece a teoria, mas quando você ouve a teoria por trás e alguém explica alguma ideia, você vê como que ela se aplica bem no seu dia a dia e como as situações, na verdade, acontecem. Às vezes você não lida com elas da melhor forma, por não ter parado para refletir sobre como elas são e tal, mas realmente, no dia a dia, tem uma grande diferença quando você olha para os problemas e tenta tratá-los de maneira diferente, né? Legal, isso é legal para bacana. Mas, Arthur, quando a gente olha, né, a gente tem tentado trazer aqui uma cronologia, né, para fazer com que as pessoas façam melhor aí o seu gerenciamento de projeto, principalmente quando a gente está tocando no assunto de inteligência artificial. Esse é o propósito do nosso grupo como um todo. A gente quer fazer uma de valor e não quer fazer com que muito do que acaba acontecendo em alguns projetos onde você começa, não termina, não implementa, não usa, né? O que a gente quer, tudo que é desenvolvido dentro do nosso grupo, Mr. Turing, DataLife, Simeon, NoLeak, por aí vai, muito mais, Syncar, né? A gente quer que os nossos clientes se beneficiem disso que a gente está desenvolvendo. Então, voltando, na cronologia, aonde a gente entra com os jogos infinitos depois do propósito da motivação. Beleza. Os jogos infinitos, eles despertam a seguinte reflexão pra gente.
que é vitória versus realização, que é o fim e a jornada, tá? Porque quando a gente pensa ali na vitória, o objetivo é ganhar, né? A gente experimenta ali da emoção da competição, a multidão aguarda a gente, na hora que a gente cruza a linha de chegada tem aplauso, e aí acabou. Agora na jornada não, cara. Na realização, né, a jornada ela é muito mais longa, né? Você vai ter que pensar onde você pisa, porque você não sabe bem qual que é o caminho que você está seguindo. Às vezes dá para parar, curtir a paisagem. Você vai acabar conhecendo outras pessoas que podem estar na mesma jornada que você e caminharem contigo por um período, se identificarem com você. Elas vão ter passado por alguns problemas e vão adiantar esse problema para você antes. Vocês vão viver algumas coisas juntos. E no final, com essas pessoas, você vai ter um engajamento muito maior. E você vai inspirar e ser inspirado. Então essa é a diferença. Isso aqui vai mudar tudo, né? Como corporação, como empresa, todas as vezes que a gente está criando um grupo com um objetivo comum. Isso é sensacional e chega a me arrepiar, porque eu acho que a gente pode falar que isso acaba trazendo o que a gente mais espera quando a gente cria um grupo, a unidade, né? Não pensa só na vitória pessoal de um, mas a unidade do todo. Tô correto, Arthur? Sim, muito corretíssimo, cara. E aí, já pegando esse gancho seu, Noronha, qual que é, né, uma questão que a gente vê que é muito constante com startups, independente da fase que elas estão, ou com as corporações quando elas estão querendo introduzir uma nova ideia ou um novo produto. Sempre vai rolar aquela dúvida, né? Eu vou atrás de algo pronto, que talvez não atenda, mas eu consigo dar aquela sensação de que eu sou inovador, de que o meu produto se mantém em constante atualização, ou eu vou criar um time, ou eu vou criar algo, eu vou participar de algo, que aí eu entre em uma jornada, só que isso transforma, né? Isso transforma como eu sou, isso transforma como eu me posiciono. Esse caminho ele é muito mais difícil no começo, só que a longo prazo ele realmente mudou, né, a forma com que as pessoas pensam. E esse é um dos outros pontos, né, quando a gente compara a jornada com a vitória. Foi sensacional. Marcão, eu acho que a gente pode até citar o exemplo, né, que nós somos aí 6 pessoas, né? A gente vem no engajamento ao longo desse ano de 2020 de uma maneira bem intensa. Eu acredito, tenho certeza que a gente fechamos uma unidade dentro do nosso grupo, né? E essa unidade tem trazido, como o Arthur falou, essa jornada que a gente está construindo, vem refletindo no que a gente tem de entrega aos nossos clientes, né? Passa um pouquinho dessa experiência, o que essa unidade tem trazido como um todo e qual é a percepção que você tem como a parte técnica, o CTO da Mr. Turing, da nossa startup, a percepção de valor da entrega que a gente tem passado para os nossos clientes. Tá, o que eu percebo é que é bem nítido quando você consegue colocar uma missão que no final o caminho é percorrido. Então, dentro da Mr. Turing a gente tem o nosso moonshot, que é teoricamente um ponto distante que a gente mira e vamos construindo o pavimento até chegar lá. Quando você está chegando lá, você muda, coloca mais longe ainda para nunca parar de evoluir e tal. Mas de tempos em tempos a gente tem uma reunião técnica para falar, nos próximos 3 meses a gente vai focar nesses objetivos aqui, principalmente P&D, né, a parte de pesquisa e tal. E você percebe que o time começa, não exatamente a cair, mas começa a cair um pouco assim, aí tem essa reunião e pá, todo mundo volta para cima, porque renovado, que tem um novo... E é um desafio, porque a gente coloca uns negócios relativamente absurdos, que é realmente para puxar todo mundo para cima, e todo mundo começa animadaço para continuar de novo a pesquisar. Então eu acho que esses altos e baixos eles acontecem porque a gente consegue manipular bem e colocar todo mundo no mesmo caminho e tal. Então isso é sensacional. E qual é, Marcão, qual é a percepção de valor que você tem? Eu tenho envolvido você em algumas reuniões com o cliente, que eu acredito que às vezes se torna necessária a sua presença, né? Ainda mais por você ter sido aí o co-founder da plataforma como um todo. Qual que é a percepção de valor que você tem nas entregas que a gente tem feito? Quando você puxa o time para ir cada vez mais longe com
sem o medo, porque o P&D envolve um monte de... Não, na maioria dos casos envolve alguns pontos escuros, mas vão para cima. Acho que depois, quando você conversa com o cliente e apresenta o que você tem desenvolvido, o resultado disso tudo é bem relevante a reação, é bem importante a reação que as pessoas têm, elas realmente percebem o valor, e acho que é uma evolução que traz muito para a empresa como um todo. Sensacional. Arthur, assim, a gente sempre pede, né, a colaboração. Você tem sido, de fato, um convidado bem diferente, especial aqui, porque os feedbacks que a gente tem recebido são bem valiosos, né? O assunto, ele despertou interesse em bastante do nosso público, que a gente está tentando atingir. Então, qual é o recado que você passa lá, depois do propósito e motivação? Aqui a gente está falando em engajamento, né, na criação da unidade, da jornada. Qual que é aquele recado que é para a gente, de novo, né, nessa cronologia, para o cara tentar manter essa linha, não desanimar, saber que o resultado que ele vai ter, óbvio, vai ter o próximo vídeo, mas o resultado que ele vai ter vai depender desse passo que a gente está trazendo para ele aqui hoje. Legal. Então, vou dar aqui um exemplo prático, né, de uma situação onde dá para a gente tangibilizar muito bem isso. Nós temos um cliente, né, onde a gente trabalha com a predição de vendas para varejo. Tem uma série de nuances dentro do projeto dele, mas vou pegar como exemplo esse módulo aí de predição de demanda. Cara, sobre esse contexto, se você parar para pensar assim, o cara pode visitar, né, as feiras internacionais e aí ele vai ver lá, a SaaS tem uma solução, a AWS tem uma solução, grandes corporações vão ter uma solução. Ele poderia ter simplesmente optado por usar alguma delas, mas ele viu que não era tão bom assim. Então ele foi lá e tomou a decisão de, não, eu vou criar algo porque eu consigo criar algo melhor do que o deles. E aí a gente entrou junto. No momento que a gente entrou, a gente foi lá e avaliou, com a galera mais acadêmica, os artigos e como que de fato a SaaS implementava as coisas, como que a AWS implementava. E você ter um time que é capaz de ver como os grandes players fazem, olhar para aquilo e falar, não, isso é bom por isso, não é bom por aquele motivo, e criar algo, na hora que isso está pronto, o time fica inflado, assim, sabe? O time se sente absurdamente forte. O cara que cria a solução, ele está num outro contexto. Porque nesse momento, ele criou uma legião. Quem está no time, o cara está dentro. E ele está dentro porque ele está criando um negócio que é sensacional. Que ele está criando, batendo de frente com o mundo, sabe? Você perde aquele conceito o cara trabalha comigo porque eu pago bem, o cara trabalha comigo porque eu tenho uma geladeira, o cara trabalha comigo porque meu ambiente é descolado. Entendeu? Ele vai trabalhar comigo porque de fato eu estou criando algo incrível, assim, algo que bate com todo mundo. Isso é muito legal. Eu posso falar pela minha experiência aqui, né, aceitando aí, entrando de cabeça no projeto Mr. Tool, né, o sonho e o que a gente vem buscando aqui dentro, de tornar um assistente corporativo dentro das empresas, buscando informações em base de conhecimento, é algo que a gente está competindo com gente muito grande, né? A gente não veio aqui simplesmente para fazer ou brincar com o algoritmo de inteligência artificial. Isso é uma coisa muito bacana. Saiu nas mídias esse dia, né? Páreo duro, né? Startup brasileira concorre com a Amazon, a Alexa da Amazon. Cara, isso é sensacional. Você vê que você está nessa jornada, nessa pegada de entrar para concorrer com os grandes, né? Então, eu acho que isso é sensacional. Marcão, antes de eu perguntar para o Arthur aqui, para ele dar o recado final e chamar a galera para o próximo vídeo, o que você tem para falar com essa grandeza de olhar a nossa jornada e estar, de fato, concorrendo com empresa que não é pequenininha? Acho que uma das coisas a gente não pode se intimidar só pelo dinheiro que a outra empresa tem. Igual o Arthur falou, você consegue juntar uma equipe técnica igual a nossa dentro do Brasil, que a gente crescemos juntos nos últimos anos, e olhar para os mesmos artigos que os caras olham, chegar a conclusões, ou as mesmas conclusões, ou conclusões diferentes, fazer os mesmos testes. É lógico que o dinheiro, em muitos casos, avança, você consegue dar os passos mais rápido, mas isso não é um impeditivo. Então, acho que também não pode travar e
ah, meu Deus, e agora? A Amazon tá no jogo, a Google tá no jogo. Porque, cara, em algum momento esses caras, eles sempre vão entrar. Então, né, eles podem gastar o dinheiro que eles quiserem, vai lá. Existe até um cemitério do Google, porque o cara, eles testam tanta coisa e matam tanta coisa. Por que, tipo, coisas que eles matam? Porque, às vezes, uma startup pequena consegue criar esse sentimento de união de uma forma diferente, consegue evoluir e tal, e aquelas recompensas que a gente já citou durante o vídeo. Acho que um ponto que a gente tem refletido bastante internamente é esse, né? Que não pode se intimidar, lógico que tem que ficar esperto, porque também não é brincadeira o negócio, não é só o pensamento positivo que traz resultado, mas ao mesmo tempo acho que dá para chegar lá, sim, com a equipe que a gente tem e evoluindo e tal. Eu não acho, Marcão, eu tenho certeza. Já falei e falo mais de uma vez, a Mr. Turing, assim como todo o grupo da JH, a gente tem um timaço. Não é à toa que a gente tem entregado e conquistado clientes grandes, né, de nome, projetos sensacionais que a gente está fazendo. Então, ganhou coraçãozinho pelo comentário que foi sensacional. Passa o recado para a galera, recado final. Dá aquela chamadinha pra galera que sabe que o próximo vídeo também vai ser muito bom, que a nossa pegada aqui tá bem interessante. Por favor. Legal. Bom, até aqui a gente já conseguiu compartilhar um pouco de como a pessoa tem que estar pronta para iniciar o projeto de inteligência artificial. Então, no próximo vídeo já é hora de abrir o plano, falar sobre as fases que a gente existe quando está criando um projeto de inteligência artificial com P&D. Né? Então a gente vai abrir o plano ali, conversar sobre as principais atividades e os principais problemas que vai acontecer em cada uma delas. Sensacional. Sensacional. Então, galera, não percam o próximo vídeo, tá legal? Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, ativar o sininho, porque senão você não vai saber quando o próximo vídeo entra. E se puder compartilhar, será sensacional fazer com que essa mensagem que a gente tem trazido para vocês aqui cheguem a mais pessoas, ok? Então, eu sou Marcelo Noronha, estou aqui com meu amigo Arthur Castro e do lado de cá, o cara que ganhou o meu coraçãozinho do comentários tops aqui, beleza? Então, bem-vindo ao mundo da Mr. Turing. Um abraço. Falou. Valeu.